Olá, hoje eu vim falar sobre uma passagem de Esther. Vai ser entre dois capítulos, o 5 e um pedacinho do 6. O final do 5 e o comecinho do capítulo 6. Nesse dia, Amã saiu feliz e bem animado. No entanto, quando Amã avistou Mordecai junto ao portão do rei, e viu que ele não se levantou nem se moveu na direção dele, Amã enfureceu-se com Mordecai. Mesmo assim, Amã conteve-se e foi para casa. Chamou seus amigos e Zeresh, sua mulher. Amã vangloriou-se de sua vasta riqueza, de seus muitos filhos e de tudo ligado à promoção dada pelo rei e à precedência sobre os outros oficiais e servos do rei. Na verdade, Amã acrescentou, Esther, a rainha, convidou apenas a mim para o banquete preparado para o rei, e amanhã também serei convidado dela com o rei. Contudo, nada disso me fará nenhum bem enquanto eu continuar vendo Mordecai, o judeu, permanecer sentado junto ao portão do rei. Neste momento, sua mulher e todos seus amigos disseram, mande construir uma forca com 23 metros de altura e fale amanhã com o rei sobre o enforcamento de Mordecai. Então vai e alegre-se com o rei no banquete. Amã gostou da ideia e mandou fazer a forca. Naquela noite o rei não conseguia dormir, por isso ordenou que os registros do diário lhe fossem trazidos e lidos. Encontrou-se o registro do que Mordecai disse a respeito de Bigtana e Teresh, dois dos oficiais do rei, do grupo encarregado das entradas particulares que conspiravam para assassinar o rei Ahasverosh. O rei perguntou que honra ou distinção foi conferida a Mordecai por isso? Os servos do rei responderam, nada foi feito para ele. Então o rei perguntou, quem é aquele no pátio? Pois Amã viera ao pátio externo do palácio para falar-lhe sobre o enforcamento de Mordecai na forca que ele lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram, é Amã que está no pátio. O rei ordenou, manda-no entrar. Amã entrou. O rei lhe perguntou, o que se deve fazer com o homem que o rei deseja honrar? Amã pensou que se tratasse dele, a quem o rei desejaria honrar mais que a mim. Por isso Amã respondeu ao rei, que ao homem que o rei deseja honrar sejam dadas roupas reais vestidas pelo próprio rei e o cavalo do rei com a coroa real na cabeça. As pessoas e o cavalo devem ser entregues aos mais respeitados oficiais do rei. Eles devem vestir as roupas no homem que o rei deseja honrar e guiá-lo sobre o cavalo por toda a cidade, proclamando diante disso, isto é o que se faz com o homem que o rei deseja honrar. O rei disse a Amã, apresse-se, tome as roupas do cavalo, como você disse, e faça isso com Mordecai, o judeu, que se senta junto ao portão do rei. Não deixe de fazer nada do que você mencionou. Amã tomou as roupas do cavalo, vestiu Mordecai e o conduziu montado pelas ruas da cidade, enquanto anunciava diante dele, isto é o que se faz com o homem que o rei deseja honrar. Então Mordecai voltou ao portão do rei, mas Amã correu para casa com a cabeça coberta em sinal de lamentação. Ou seja, olha só que reviravolta. Mordecai tinha salvo a vida do rei. Mordecai era servo de Deus. E Amã, e Amã que estava andando lá pelas ruas, as pessoas ajoelhavam, prestavam honras, adoravam quase como fosse um ídolo. E ele gostava de tudo isso. Porém, Mordecai, que não se ajoelharia diante de homem algum, a não ser Deus, que é o rei, o único rei de Mordecai, ele simplesmente não se levantou, não ajoelhou, não prestou honras para Amã quando ele passou. Ele simplesmente ficou lá sentado. E quando Amã viu isso, ele ficou enfurecido, enraivecido, mandou construir uma forca de 23 metros para enforcá-lo. Aí pensa nisso, ele estava com isso na cabeça. Ele ia falar com o rei sobre isso na manhã seguinte. E o rei iria aceitar, provavelmente, porque esse era um homem muito respeitado pelo rei, amigo do rei. Mas Deus não queria que Mordecai morresse. Ele salvaria o servo dele, aquele que confia nele. Não deixou o rei dormir. E ele só conseguiu dormir depois que ele viu os registros do reino.
esteve com a ideia de honrar Mordecai, o homem que salvou-lhe a vida. E mandou quem fazer isso? Aquele que mais odiava Amã, aquele que estava planejando matá-lo. Mandou esse mesmo prestar a maior honra que ele achava que seria para ele próprio, aquele que ele odiava. Olha como Deus faz. É como um espelho. Amã planejava desgraça, morte, destruição na vida do Mordecai. Porém, Deus fez os caminhos dele se inverterem e fez ele dar a maior honra para Mordecai. É isso que Deus faz com os servos dele. Ele protege eles de forma sobrenatural. Aquele que confia em Deus, esse vai ser salvo. Esse que as pessoas planejam fazer-lhe mal, vai ser honrado ao invés disso. Mas nós também não devemos buscar honras neste mundo. Porque mesmo que nós não recebamos honras nesse mundo, nós sabemos que nós vamos receber no mundo vindouro. É assim que o servo de Deus pensa. Por isso, nós devemos perseverar. Porque assim como Deus salvou Mordecai e o honrou, ele vai fazer conosco. Com todo aquele que confiar nele e procurar fazer a vontade dele. Todo aquele que for fiel a ele, assim como Mordecai foi fiel. Nós devemos ser fiéis. Prostrar-se diante de Deus apenas e não de homens. E conhecer que Deus é aquele que nos guarda. É o único Deus, o nosso Senhor. Nós devemos reconhecer que nada nós podemos sem Ele. Apenas a vontade de Deus é o que é melhor para nós. Portanto, você quer ser como Mordecai ou como Amã? Alguém cheio de ódio, cheio de orgulho, que se ira e se amarga quando vê alguém não agindo da forma que ele gostaria que essa pessoa agisse em relação a ele? Ou você gostaria de ser como Mordecai, que permaneceu firme com Deus, aquele que seria morto, mas ele foi honrado com a maior honraria que ele poderia ter? Obrigado se você assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e acha que mais alguém deveria assisti-lo, compartilhe. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito. Tchau.